Graça e paz, mais um Teologando a Palavra de Cristo, capítulo de número 16 de Lucas, do versículo 14 ao versículo de número 17, que nós vamos falar que Jesus ele começa então a fazer uma reprovação aos fariseus. E diz assim, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. E a lei e os profetas vigoram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio a respeito da lei. Por amor ao dinheiro, os fariseus, então, eles criticavam o ensino de Jesus. Vivemos em uma época em que se mede o valor das pessoas pelo dinheiro, pelas posses que elas têm. Ridicularizamos as advertências de Jesus contra servir ao dinheiro. Tentamos explicá-las. Aplicamos esta advertência a outras pessoas. Aos fariseus, por exemplo, o mesmo que consideremos, que consideremos seriamente as declarações de Jesus, poderemos agir como os fariseus. Os fariseus e os religiosos daquela época, no caso, eles agiam piamente para conseguir o elogios dos outros, ou seja, das pessoas. Mas Deus sabia muito bem o que se acontecia dentro do coração deles. Consideravam as riquezas sinal de aprovação da parte do Senhor. Na verdade, o Senhor, então, ele detestava tal concepção, porque fazia com que muitos abandonassem, então, a verdadeira espiritualidade, embora a prosperidade possa atrair o elogio das pessoas, jamais devemos, então, substituir a devoção e o serviço a Deus. O ministério de João Batista foi a linha divisória entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso está escrito lá em João, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo número 18. Com a chegada, então, de Jesus, houve, então, o cumprimento de todas as esperanças dos profetas. Jesus, ele enfatizou que o seu reino era o cumprimento da lei do Antigo Testamento e não a abolição. Mateus capítulo 5, versículo 17. Seu sistema não era novo, mas o apogeu do Antigo Testamento, ou seja, toda a explicação original de como deveria ser feito. E não simplesmente uma explicação como os mestres da lei davam e como os fariseus davam, mas aquela explicação correta e reta e verdadeira. O mesmo Deus que operou por intermédio de Moisés estava então através de Cristo operando por intermédio dele. Que nós possamos ter os nossos pensamentos abertos para entendermos essa palavra da parte do Senhor, quando ele diz assim, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ou seja, a lei, ela é boa, mas ela precisava ser explicada de forma correta e verdadeira. E Jesus, ele fez exatamente isso no decorrer dos 3 anos e meio ao qual ele passou aqui, nos ensinando aos seus apóstolos e aos seus discípulos naquela época. Que nós venhamos a ser semelhantes a ele, seguidores de Cristo, cristãos de verdade, proclamando então as verdades de Cristo. Que Deus nos abençoe e até a próxima, até o próximo Teologando a Palavra de Cristo. Graça e paz.